Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de saudar a banca avaliadora, que é responsável por avaliar o meu trabalho de conclusão de curso. Sou Luzimar Santos Souza. Tive como orientadora para o desenvolvimento desse trabalho Renata Giarola. O tema do meu trabalho é atuação do enfermeiro ao paciente com doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurológica incurável em que as células do cérebro se deterioram de uma forma lenta e progressiva, provocando a atrofia cerebral. A justificativa dessa pesquisa científica torna-se relevante devido à grande importância que o enfermeiro possui na equipe multiprofissional no cuidado prestado ao paciente, dando as devidas orientações e prestando os cuidados de enfermagem, tendo embasamento o seu saber científico. Isso tudo faz com que tanto o paciente como a sua família seja acompanhado de uma forma holística e humanizada, desde quando recebe o diagnóstico da patologia, quanto ao que evoluiu para o estágio mais grave da doença. O problema de pesquisa é: qual a importância do profissional da enfermagem no acompanhamento ao paciente e seus familiares com a patologia de Alzheimer? O objetivo geral é descrever a importância do profissional, a enfermagem, ao acompanhamento do paciente com a doença de Alzheimer. E tive como objetivos específicos explicar conceitualmente sobre Alzheimer, descrever as complicações de Alzheimer com a evolução da patologia e discutir os cuidados de enfermagem ao paciente com a patologia de Alzheimer. Sobre a metodologia, essa pesquisa científica foi desenvolvida por revisão de literatura. Foram usadas as bases de dados como Cielo, PILAX, BVS e o Google Acadêmico. Foram encontrados também 35 artigos que, após a leitura, foram selecionadas 23 para a amostra, onde foi focada a temática em estudo. Usou-se artigos publicados no idioma português nos anos 2013 a 2021 e artigos que continham as seguintes palavras-chave: Alzheimer, cuidados de enfermagem e idoso. Antes de iniciarmos o conceito e a origem da palavra Alzheimer, vou falar do percurso histórico da doença de Alzheimer. Alois Alzheimer, no ano de 1906, foi o primeiro descobridor da doença de Alzheimer. Ele era alemão, psiquiatra e neuropatologista. Segundo Farias Alt, 2018, nos diz que a descoberta foi feita por meio de uma avaliação de uma paciente com 51 anos de idade que era saudável, porém começou a apresentar perda de memória e desorientação, o que acarretou a dependência total de cuidados. Santos também nos conta no ano de 2020 que Alzheimer é uma doença que é considerada como sendo uma demência senil e traz a estimativa de que atinge cerca de 35,6 milhões de pessoas no mundo que sofrem com problemas decorrentes de demência mental.
Ainda segundo a SANS, estima-se que até no ano de 2030, esse número possa aumentar para 65,7 milhões e até 2050 para mais que o triplo, chegando a 115,4 milhões. Vamos entender agora, segundo Soares et al., a diferença entre senescência e a senilidade, sendo que a senescência é um envelhecimento normal, ou seja, o envelhecimento natural e saudável, tendo apenas complicações da fisiologia normal da idade. E a senilidade é o envelhecimento patológico, onde a autonomia do idoso e a sua independência são comprometidas. Soares et al., em 2013, nos diz que o grau de comprometimento ele é dividido em leve, moderada e grave, sendo que a leve já tem sinal de esquecimento e a moderada já tem o esquecimento e faz com que o idoso não recupere a lembrança do que ele fez no dia anterior. E a grave é tudo isso, ainda faz com que o idoso não lembre de nomes e nem de faces. De acordo com Ferreira et al., em 2013, fala sobre a memória, que é falar da função da memória é um comprometimento muito importante do cérebro que retém e recupera informações. Ele ainda cita alguns sintomas, como apatia, a lentificação da marcha e do discurso, e a dificuldade de concentração e a perda de peso. Antes de falar sobre as complicações de Alzheimer, como a evolução, a patologia, é muito importante fazermos um breve comentário sobre o encéfalo. O encéfalo é um órgão mais poderoso que existe no nosso sistema. Ele, porém, não chega a pesar 1,5 kg. A sua textura é semelhante de uma gelatina firme. Também no nosso trabalho temos duas figuras a qual nos mostra o nosso cérebro normal e um cérebro danificado, ou seja, afetado pela doença de Alzheimer. Na figura 3, observamos um cérebro normal e na figura 4 observamos um cérebro danificado pelo Alzheimer, ou seja, o cérebro normal ela tem uma coloração rosada, viva, alinhada, ajustada. E já o cérebro danificado, ele não tem a coloração rosada, mas ele parece como se estivesse atrofiado. Falco nos relata em 2016 que o cérebro humano é um centro metabólico e um dos órgãos mais ativos do nosso corpo. Segundo Goethe, em 2016, nos relata que devido à redução da memória, surge amnésia. Por conta disso, é oferecido cuidados paliativos. E em questão de distúrbio da linguagem, Ferreira também nos diz que se torna desconexa, abstrusa e incompreensível. Observamos também que na nossa figura 1, é as áreas mais afetadas pela doença de Alzheimer, onde as células do cérebro, do hipocampo, é uma parte do cérebro associada com o aprendizado. São normalmente as primeiras a serem danificadas pela doença de Alzheimer. Dando continuidade, falarei sobre os cuidados de enfermagem ao paciente com a patologia de Alzheimer. Segundo Soares, o processo de enfermagem permite analisar o estado de saúde odierno para o
proporcionar a assistência de enfermagem de saúde aos idosos, por meio do levantamento de dados que darão suporte ao enfermeiro para executar orientações de medidas de proteção, promoção, tratamento e reabilitação da saúde. Braz também nos traz que os profissionais de cuidados de pessoas com doença de Alzheimer são representados por uma equipe multiprofissional, que nós temos o neuro, clínico geral, nutricionista, o geriatra e dentre outros. E por último, Montoya, que nos diz a importância da enfermagem no cuidado com um paciente de Alzheimer consiste em assistir o cliente no seu estado psicológico, até os cuidados clínicos hospitalares especializados, satisfazendo as suas necessidades. As minhas considerações finais a doença de Alzheimer é de caráter neurodegenerativo, acomete principalmente em idosos entre idade de 60 a 65 anos. As principais mudanças que se é notada no idoso é a perda de memória, dificuldades na fala, em reconhecer faces. Se sabe que bioquimicamente a patologia é caracterizada por depósito de placas senis e emaranhados neurofibrilares seguidas de atrofia cerebral. Os profissionais que cuidam de pessoas portadoras de Alzheimer são representados por uma equipe multiprofissional, considerando que a enfermagem deve fazer parte da equipe durante todo o processo, sendo que o enfermeiro é o gerente do cuidado, por conta disso, conhece o nível de dependência dos portadores da doença de Alzheimer e pode e deve planejar e executar junto à sua equipe atividades, cuidados ao paciente e à família, visando evitar o avanço da doença. E por último, eu quero deixar uma frase de Cicely Saunders, que nos diz: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Gostaria de fazer também alguns agradecimentos, queria agradecer primeiramente ao meu Deus por ter me dado essa oportunidade de chegar até aqui, me dando todo o sustento. Agradecer também a minha família, a minha mãe, o meu filho, todos os amigos, todos os familiares que me deram todo o apoio. Também quero agradecer o corpo docente da faculdade, que me deu todo o apoio também, me deram essa oportunidade. Quero também agradecer a professora Ângela, que também se dedicou, deu todo o seu esforço, nos dando uma orientação, tendo toda a paciência a nos orientar, a prosseguir, fazer cada detalhe do nosso trabalho. E quero agradecer todos, porque se não fosse todos em uma só equipe, todo mundo junto, ajudando, eu não tinha como chegar até aqui para fazer um belíssimo trabalho, que eu creio que vai ser um belíssimo trabalho. E quero agradecer a todos e quero dizer também, que com isso eu possa colocar em prática tudo aquilo que eu estou relatando, que eu estou falando sobre todos esses cuidados que a qual o enfermeiro
tem que dar a assistência aos nossos idosos que estão precisando. E por isso eu quero agradecer, muito obrigado.